Olá, aluno e aluna do curso de Teologia. Nós vamos dar sequência agora à nossa primeira aula do curso de Hebraico Bíblico, a disciplina de Hebraico. Tivemos na aula anterior a nossa introdução, então hoje nós temos a aula de número 1. E na aula de número 1, nós vamos ter a oportunidade de estudarmos sobre peculiaridades do hebraico bíblico. E dentro dessas peculiaridades aí, nós vamos rever um pouquinho da história do hebraico, como que ele se originou, algumas características do idioma hebraico, para que nós possamos aí dar sequência à nossa disciplina. Então, primeiro aqui, como peculiaridades do idioma hebraico, nós temos o paleo-hebraico. O que é o paleo-hebraico? O paleo-hebraico é aquele hebraico antigo, o hebraico lá que Moisés usou para escrever a Torá, que os escritores usaram naquele período ali. Então é o paleo-hebraico. Por que paleo? Porque usavam letras diferentes que são usadas hoje. Eram aquelas letras que começou a ser usado lá no princípio da escrita, que era usado também pelo alfabeto fenício. Naquele período ali, era usado a pictografia hebraica também. O que é a pictografia hebraica? Acompanhe a leitura comigo. A pictografia hebraica é a forma de escrita pela qual ideias e objetivos são transmitidos através de desenhos. Esta forma de escrita tem sua origem nos hieróglifos egípcios e também nos fenícios. Eu queria que você imaginasse o ser humano quando começou a escrever. Ele não usava letras, ele não sabia que existia letras. Então, como que ele escrevia, registrava a sua história? Através de desenhos. Nós temos aí, dentro da história, as pinturas rupestres nas cavernas. Então, desta maneira que se iniciou a escrita também. Então, naquele período ali, começou a desenhar-se. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que as letras eram lá no princípio, como que surgiu o Aleph, que seria a nossa letra A hoje, como que surgiu o Beit, que seria a nossa letra B hoje, o que ela representava, qual que é o desenho que ela representava ali naquele período. Então esse tipo de leitura do hebraico nós chamamos de pictografia hebraica. Daqui a pouquinho, ainda na aula de número 1, nós vamos rever aqui a pictografia hebraica. Uma outra peculiaridade que nós temos aqui, deixa eu sinalizar com o mouse, que é o alfabeto quadrático. Então, só para nós termos uma noção, o português ele derivou o seu alfabeto do latim e o hebraico ele derivou o seu alfabeto do aramaico, a característica das letras. Então, hoje, nós não usamos o paleo-hebraico, que eram aquelas letras antigas. Esse paleo-hebraico ele foi transliterado para o alfabeto quadrático, que era o alfabeto aramaico. Então, é o mesmo hebraico paleo-hebraico que foi transliterado, estou aqui fazendo com o mouse para você acompanhar, para o alfabeto quadrático, tá bom? Então, eu quero que você não se assuste aqui com os termos, porque no decorrer da disciplina você vai estar entendendo isso daqui, tá? Então, o aramaico. O aramaico, de acordo com Orlando Boyer, o aramaico era falado pelos judeus após o cativeiro. Então, quando os judeus foram levados para o cativeiro da Babilônia, ali eles adquiriram um idioma popular que eles usavam. Então, os judeus na época de Jesus, desde o cativeiro babilônico, após o cativeiro, até a época de Jesus ali, eles falavam aramaico. Mas as letras do aramaico são as mesmas usadas até hoje pelo hebraico. O que mudava era a pronúncia, a estrutura linguística, mas o alfabeto é o mesmo, tá bom? Então, o hebraico tem essa relação com o aramaico. Então, nós estamos aqui falando sobre o desenvolvimento de um idioma, que é o idioma hebraico. Tá?
O hebraico, ele tem um alfabeto consonantal, ou seja, não possui vogais. Imagina, né, só para a gente ter um paralelo, imagina o alfabeto nosso, português, sem o A, E, I, O, U. Então esse é o alfabeto, seria um alfabeto sem as vogais. Só o B, o C, o D, o F, o G, né, o H, o J, mas sem o uso das vogais. Seria fácil pronunciar? Não, porque nós teríamos que meio que decorar a pronúncia das palavras, uma vez que não se usa as vogais, né? Particularidades do hebraico. A escrita RTL. Então, a escrita RTL. O que é RTL? Isso aqui é uma sigla em inglês que é Right to Left, que é da direita para a esquerda. Tá? Então, o idioma português, nós lemos da esquerda para a direita. O hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então, essa é uma característica. Você está vendo a seta aqui, indicando a direção da leitura e da escrita. Alguns estudiosos, eles sugerem que o idioma hebraico, assim como outros idiomas ali da região, são escritos e lidos da direita para a esquerda. Por quê? Porque tiveram a sua origem na escrita coiniforme. Qual que era a escrita coiniforme? Era aquela escrita feita na pedra. Tá? Como que eles escreviam na pedra? Eles usavam uma cunha. Eles pegavam ali uma cunha, ou de pedra ou de ferro, com um martelo, eles batiam na pedra. Então eu queria que você imaginasse a pessoa batendo, usando uma cunha e batendo com a mão. Dificilmente ele vai bater assim, ó, da esquerda para a direita. Ele vai bater da direita para a esquerda, facilitando assim a escrita dele. Então, alguns acreditam que por causa disso, o idioma se desenvolveu da direita para a esquerda. Então, essa é a teoria assim, mais plausível e aceita entre os eruditos. Por isso que o idioma é escrito da direita para a esquerda. Então, o idioma pictográfico, né, de acordo com o teólogo e filósofo Norman Geisler, o hebraico é um idioma pictográfico. E nós temos aqui um quadrinho aqui dando um exemplo. Ó. Nós temos a palavra pai. Essa palavra aqui se pronuncia Av. Nós temos aqui a letra Aleph e a letra Bet. Ó, da direita para a esquerda. Aleph, Beit. Tá? Essa da direita para a esquerda. O Aleph, na pictografia, era a imagem de um boi. Daqui a pouquinho nós vamos ver o paleo-hebraico para você ter uma ideia melhor. Era a imagem de um boi, o Aleph, que representa força, liderança. E o Bet é a casa. Então, quem que é o pai? O pai é o líder da casa. Pictografia hebraica. Ele é o líder da casa, tá? Ele é a força da casa. Então, essa é a ideia da pictografia hebraica. Nós temos aqui, para entendermos melhor, o paleo-hebraico, que é o idioma fenício. São as primeiras letras lá usadas lá no começo da escrita, né? Nós temos aqui o Aleph, você pode ver que é a cabeça de um boi. Esse é o Aleph. Depois, essa letra foi substituída pelas letras quadráticas. Tá? Nós temos o Bet, que é o desenho de uma casa. Essa casa aqui é um pouco diferente das nossas, né? Mas representa a casa naquela época. O Gimel, ele representava um camelo, mais de um camelo. Nós temos o Dalet, que era uma porta. O Re, que é a representação de um homem com as mãos levantadas. O Vav, que era um prego. Né? O Zain, o Re, o Het, o Tet, o Yod, o Kaf. Então, nós vamos aprender aí durante a disciplina cada uma dessas letras aqui, tá bom? O foco do curso, da disciplina, não é a pictografia hebraica, tá? Não é o foco. Em pictografia hebraica,
nós poderíamos aqui explorar muita coisa. Por exemplo, a palavra ben, que é filho, é o bet e o nun, que é a imagem de uma casa e a imagem de uma semente. Então está dizendo que o filho é a semente da casa. A palavra filha é a palavra bat. Bat é o beit e o tav, que é a casa e uma cruz, uma marca. Então quer dizer que a filha, ela representava a aliança da casa. É muito interessante. Só que não é o foco do curso. O foco do curso é o quê? É o idioma escrito. É a sintase da palavra. É a construção de frases, de textos, é a leitura da Tanakh. Certo? Então nós temos aqui o hebraico e aqui uma outra representação do paleo-hebraico na forma coiniforme. Isso aqui, ó, coiniforme, mais antiga ainda. Quando começou lá na pedra, né? Escrito lá na pedra, feito com a cunha, que é o idioma fenício, ó. Nós temos aqui o paleo-hebraico, tá bom? Então, são algumas particularidades do nosso hebraico bíblico. E nós temos aqui o aramaico. O que o aramaico ele tem a ver? Qual que é a relação do aramaico com o hebraico? Como nós já comentamos aqui, os judeus usavam o paleo-hebraico, e quando eles foram deportados para o cativeiro da Babilônia, ali, eles tiveram contato com o aramaico. Então eles falavam hebraico em um país que se falava aramaico. E o que aconteceu? Eles adotaram as letras babilônicas, hebraicas, para falar o idioma hebraico. Então, a partir do cativeiro babilônico, começou a usar essas letras aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, né? Ó, da direita para a esquerda. Aqui nós temos as 22 letras do alfabeto hebraico, desde o Aleph, a primeira letra, até o Tav, a última letra. Então são essas letras aqui, que parecem um desenho, né? Parece aqui desenhos. De repente você nunca teve contato com o idioma hebraico, com essas letras aqui. Mas elas não são difíceis. Nós vamos aprender como substituí-las. Como que eu vou pegar uma letra dessa daqui e eu vou substituir ela para o português, para que eu possa, então, ter a transliteração e o som das palavras. E nós vamos aprender isso em aulas seguintes. Então, nós temos aqui o alfabeto, ó. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, P, Tzade, Kof, Resh, Shin e Tav. Essas são as 22 letras do alfabeto hebraico. Bom? Deixa eu voltar aqui. Então vamos aqui dar uma revisada no que nós aprendemos aqui. Particularidades do hebraico. Aprendemos sobre o paleo-hebraico, pictografia hebraica, o alfabeto quadrático, o aramaico, a relação do aramaico com o hebraico, o alfabeto consonantal, se usa consoantes, a escrita da direita para a esquerda, é uma particularidade do alfabeto hebraico, o idioma pictográfico, que é o uso das letras em forma de desenhos e de símbolos. Nós demos o exemplo aqui da palavra Av, que é pai, o Aleph é o boi e o Bet é a casa. Então, o pai é o líder da casa. Nós apresentamos aqui um pouquinho do paleo-hebraico, não coiniforme ainda, né, mas um pouco mais moderno aí, que são os desenhos. E o paleo-hebraico, usando o alfabeto fenício, que é o alfabeto coiniforme, que era aquele feito na pedra, escrito na pedra. Nós temos aí. E nós temos aqui o aramaico, as letras quadradas que são usadas até hoje, certo?
Então, de acordo com Orlando Boyer, o aramaico era falado pelos judeus após o cativeiro, né? Então, Jesus ele falava o aramaico. Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Tenha paciência consigo mesmo. É um idioma diferente. Assim como todo idioma, ele tem uma estrutura verbal, estrutura de texto, que você vai estar tendo esse contato com o idioma. O objetivo da disciplina não é você ler fluentemente o hebraico, é você ler o texto bíblico, é você conseguir fazer a leitura de uma palavra em hebraico, ou a leitura de uma frase em hebraico, ou a leitura de um versículo, ou de um texto, ou de um livro. O objetivo da disciplina não é você ser fluente no idioma, tá bom? Claro que aquela pessoa que quiser se aperfeiçoar, ele poderá também melhorar os seus estudos e dominar o idioma, tá bom? Mas que Deus lhe abençoe. Toda Rabá, Baruch Hashem.